Oi, gente. É um prazer novamente estar com vocês. E hoje nós estamos trazendo um experimento muito especial, um experimento de física chamado de a lata amassada. Esse experimento, ele mostra para a gente o poder que a pressão atmosférica possui. Vamos realizá-lo? Bom, em primeiro lugar eu quero apresentar para vocês o material que a gente vai utilizar nesse experimento. Em primeiro lugar, nós vamos utilizar uma latinha de alumínio, daquelas normais de refrigerante que a gente conhece. Em segundo lugar, vamos utilizar água em temperatura ambiente, água torneiral mesmo. Em terceiro lugar, vamos utilizar uma tigela grande, de preferência transparente. Essa eu não posso mostrar para vocês porque está fixa ali no experimento. Número 4, uma fonte de calor, como a chama de um fogão, um bico de Bunsen. Aqui nós vamos adaptar para 3 velas juntas. E por último, uma pinça ou uma garra como essa, que dê para segurar a lata de alumínio. Essa, obviamente, é da minha mulher, tá certo? Eu pedi prévia autorização antes de fazer esse experimento, ok? Isso não é uma questão de medo, é apenas respeito, viu, gente? Vamos lá? Vamos para o experimento? Você está pronto? Bom, gente, vamos começar o nosso experimento. Aqui nós temos o material que nós falamos agora há pouco para você, a tigela transparente, que de preferência deve ser colocado água gelada, para poder otimizar essa questão do experimento. Aqui, em primeiro lugar, nós vamos justamente acender a nossa fonte de calor. Como eu disse para vocês, o ideal é que seja um bico de Bunsen, pois a potência calorífera é maior. Mas aqui nós vamos tentar adaptar com um conjunto de 3 velas. Se você tiver num fogão, também funciona bem. Ok. E agora, com a lata de refrigerante vazia, dá para dar um close aí, uma observada legal, não tem absolutamente nada. Uma lata simples, você vai pegar a água torneiral, a temperatura ambiente, e vai colocar apenas uma pequena quantidade. Uma pequena quantidade mesmo. E aí, com cuidado, você vai segurar com a pinça nessa região das 3 velas e vai esperar que comece a ferver. Com essa fonte de calor aqui, talvez demore um pouco e faça um pouco de fumaça, porque não seria o ideal, mas como eu falei para vocês, é uma adaptação. Então, o que eu vou fazer aqui é esperar começar a sair a fumacinha, não essa fumaça preta que você está vendo, mas a fumaça d'água de dentro da latinha, e eu simplesmente vou emborcar essa lata aqui na tigela com água gelada. Não sei se está dando para perceber aí na câmera, você que está em casa, uma certa quantidade de fumacinha já está saindo de dentro dessa lata. A gente espera que saia uma quantidade boa e depois é só emborcar. Uau! Bom, gente, isso daqui foi o que sobrou da nossa estimada latinha completamente amassada e carbonizada. Agora nós vamos entrar numa nova etapa agora para poder fazer com vocês os resultados e a discussão desse experimento. Em primeiro lugar, quando a água estava dentro da latinha, ela entra em ebulição. Nesse momento, uma espécie de névoa ou neblina começa a sair de dentro dela. Você lembra disso? O que é aquela névoa? Ao contrário de que muita gente pensa que aquela névoa é simplesmente o vapor de água, eu quero que você saiba que o vapor de água é invisível a olho nu. Aquilo que você está observando é aquele vapor de água condensando. Aquelas gotículas de água começam a sair, de modo que você consegue perceber depois que ela começa a esfriar. Um fenômeno muito parecido quando a gente fala numa região muito gelada, sai aquele bafo da nossa boca. Na verdade, é a água condensando. Se você chegar perto do espelho e fizer a mesma coisa, você vai perceber que ele vai ficar embaçado. São as gotículas de água que condensaram naquele momento.
A lata é amassada quando colocada na água fria. Por que isso acontece? Bom, a justificativa é muito simples. Quando ela está inicialmente sem fazer experimento nenhum, sem estar amassada, a pressão que atua de fora para dentro é a mesma pressão que atua de dentro para fora. Essa pressão é a pressão atmosférica, que vale exatamente 1 atm. Quando a gente coloca a água aqui dentro para ferver, a tendência natural é a pressão interna aumentar. Mas para que isso não aconteça, aquele vapor de água ele começa a sair da lata para poder manter as duas pressões iguais. Quando a gente pega essa latinha e vira na água gelada, rapidamente a gente diminui a temperatura do vapor de água aqui dentro. De modo que se você diminuir a temperatura, você também vai diminuir a pressão. E aí a pressão de fora acaba se tornando maior do que a pressão de dentro. Não porque a pressão de fora aumentou, mas porque a pressão de dentro diminuiu. E aí a gente conseguiu constatar o poder que a pressão atmosférica tem para esmagar completamente essa lata. Outra pergunta, que experimento semelhante a esse podemos realizar em casa? Além desse daqui que você pode fazer em casa com segurança e de preferência com sua supervisão de um adulto, um outro experimento que você pode fazer sem correr tanto risco é inflar uma bexiga, aquelas bolinhas de festa que a gente encontra normal, e colocar ela dentro do congelador. Você vai perceber que depois de um certo tempo ela vai estar murchinha. Mas se você retirar ela do congelador e colocá-la à temperatura ambiente, depois de um certo tempo ela volta tomando o seu tamanho normal. É porque a temperatura dentro do congelador, mais uma vez, faz com que a pressão interna do balão diminua e ele vai ser simplesmente esmagado novamente pela pressão atmosférica. Bom, gente, esse foi o experimento da lata amassada. Espero que vocês tenham gostado. Ele faz parte do assunto de hidrostática, na parte de pressão atmosférica, um dos assuntos, ou melhor dizendo, o assunto mais importante de física para os vestibulares. Se você gostou, por favor, curta lá a nossa página no Facebook, Curso de Física Rafael Rocha. Quiser deixar algum recado, alguma dúvida, nós vamos ter o prazer em responder. Ok? Fica com Deus e até a próxima.